Amém, irmãos, vamos agora meditar na palavra, ministrar a palavra, nos alimentar da palavra, mas não vai ser a palavra que está na revista. A pastora Luiz hoje mudou de manhã e nós vamos compartilhar o que ele compartilhou de manhã. Então, quero que agora você ore por isso, assim como você está à mesa, você vai falar: Senhor, hoje o Senhor vai ministrar revelação na minha vida a respeito da importância de ser igreja. Amém? Feche seus olhos, pede isso para o Senhor agora. Sim, Senhor, no nome de Jesus. Nós oramos por revelação, clareza, que o Senhor me use nessa noite, para que cada um desses irmãos saiam daqui com a plena revelação do benefício, do privilégio que é fazer parte do corpo de Cristo, da igreja, do congregar, dos reunirmos, dos estarmos juntos, conectados em unidade, avançando rumo ao propósito, à vontade e tudo aquilo que o Senhor Jesus está fazendo. Nós estamos fazendo aquilo que Jesus está fazendo, e a sua palavra diz que Ele está edificando a sua igreja, e é nisso que nós estamos envolvidos e teremos hoje plena revelação, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei você, mas para mim o assunto pandemia já deu o que tinha que dar. Você concorda? Já encheu-se para covar, como dizia minha avó. Eu não tenho um pingo de paciência mais para esse trem, de falar de lockdown. Só de falar de lockdown já dá raiva. Miserável, que é trancar a gente dentro de casa. Por quê? Porque muita coisa foi feita no meio dessa pandemia. Algumas certas, outras não. A gente não está nem aqui para julgar as pessoas. Todo mundo foi pego de surpresa, ninguém estava preparado para o que aconteceria. Não tinha ninguém que imaginava que passaria por isso. Foi um fato inédito na história da humanidade. Nunca teve algo que fechou o planeta. Porém, irmãos, o diabo não brincou de ser diabo nesse tempo. E ele aproveitou a oportunidade, ele viu. Isso eu não vou nem falar que foi ele que gerou tudo isso. Não estou aqui com teoria da conspiração, não quero entrar nesse aspecto da coisa. Mas o que eu quero te falar é: o diabo aproveitou da situação e com muita estratégia ele trouxe prejuízos incalculáveis para cada um de nós como igreja. E um dos maiores prejuízos que o diabo trouxe nesse período de pandemia, foram 2 anos labutando com esse assunto. O maior prejuízo foi a quebra da rotina de congregar. E muitos irmãos simplesmente têm 2 anos que não vão na igreja, que não congrega, que não sai de casa para vir para a igreja, e que substituíram o hábito de congregar por um vídeo na internet, às vezes ao vivo, às vezes gravado. E é aquela coisa: não, eu já ouvi a palavra dessa semana, mas eu estou aqui hoje como um ministro de Deus, como o anjo dessa igreja, que o Senhor colocou na sua vida para te instruir, para te explicar a importância das coisas. Por quê? Porque você só consegue fazer algo de fato se você entende a importância daquilo. Enquanto você não compreende a importância, você não faz. Porque eu, Rafael, não consigo convencer você a fazer nada. Por mais que eu sou bom para argumentar, por mais que eu trabalho com vendas há muitos anos, tem todas as técnicas de vendas, para argumentação, para quebra de objeções, no final, se você não enxergar um benefício, você não vai fazer. Isso inclusive faz parte de curso de venda. Se você quiser vender algo para alguém, não adianta você argumentar apenas. A pessoa precisa enxergar o benefício. Se ela não enxergar o benefício, ela não vai fazer. Agora olha aqui, porque muitos deixaram de ver o benefício de congregar. Eles não conseguem nem imaginar mais o porquê que eu tenho que sair da minha casa para ir lá. Está na internet. Para que eu vou gastar gasolina para isso? Não, tem que arrumar, né? As irmãs têm que esticar, enrolar, sei lá o que mais que tem que fazer no cabelo. Os irmãos também gastam muito tempo para arrumar, uns 4 minutos assim, né? Alguns dá para ver que nem isso, porque literalmente ele vem. Falar quanto tempo você gastou arrumando? Não, já estava arrumado. Do jeito que ele estava em casa, ele só põe o tênis, como diz o outro, e vem. As irmãs não, a irmã não sai de casa desse jeito. Tem todo um processo, aleluia. E aí você pode olhar e falar: não, dá preguiça, eu estou aqui já em casa, o trem vai passar na internet, eu vou ter que arrumar,
vou ter que deslocar, vou gastar tempo, eu vou ter que gastar combustível, gasolina está cara, pastor. E aí ele fala, chega lá, às vezes não tem vaga, tem que estacionar longe, vou correr o risco de ser roubado, vou correr o risco de ser sequestrado, vou correr o risco de cair um meteoro na minha cabeça. Porque você sabe, sair de casa você está correndo risco. Dentro de casa não tem risco nenhum, ninguém morre dentro de casa, só morre fora. É uma bobagem. Mas resumindo, irmãos, perderam a disposição de pagar o preço. Porque existe um preço a ser pago, sim. Alguns irmãos, infelizmente, eles não conseguiram ligar o tique e o teco, conectar aqui dentro os neurônios, para entender que a graça não anulou o preço. A graça não anulou a cruz. A graça não anula o negar a si mesmo, tomar a cruz, seguir Jesus. Eles não conseguiram conectar. E aí eles usam a graça para justificar o não pagar preço nenhum. E qualquer coisa que você vai falar, irmão, por que você não foi? Por que você não fez? Pastor, estou na graça. Eu não aceito condenação na minha vida. Fala, querido, eu não estou te condenando, não. Quem condena é o diabo. E eu não sou funcionário dele. O que eu estou querendo te ensinar é a importância das coisas. Não, pastor. Pode deixar. Está tudo sob controle. E ele perdeu a disposição. Ou seja, só faz aquilo que for barato. Não tem disposição de pagar preço. Agora presta atenção, porque quem falou para negar a si mesmo e tomar cruz foi a graça em pessoa. Foi Jesus. A Bíblia diz que a lei foi dada por meio do servo Moisés, mas a graça veio na pessoa de Jesus. Então a lei foi dada, e ela não foi revogada. Jesus não falou, eu vim para acabar com a lei, para anular a lei, não. Eu vim para cumprir, para elevar o padrão. Só que eu vim para ajustar as coisas, porque antes você achava que cumprir a lei é o que te conectava com Deus, e que você só seria abençoado se você a cumprisse. E Jesus fala, não, eu vim para te mostrar um padrão muito mais elevado, de não apenas cumprir lei, mas de depender de Deus em tudo na sua vida. Por quê? Porque quem cumpre lei, acha que, pronto, agora merece ser abençoado. Quem depende de Deus em tudo, sabe que recebe sem merecimento. Porque mesmo fazendo qualquer coisa para Deus, nunca vai se comparar com aquilo que ele recebeu pela graça. Amém, irmãos? Então olha aqui para mim, deixa eu te falar um negócio muito sério. A graça, a ênfase que nós estamos dando na pregação da graça, eu vou falar, você precisa ter plena sabedoria para entender o que eu vou te falar agora. Sabe por quê que a gente está dando tanta ênfase em pregar a graça? Sabe por quê? Porque infelizmente a maioria dos crentes dão ênfase em pregar a lei. Aí a gente tem que contrabalancear. É um contrapeso na balança para equilibrar a coisa. Mas se todo mundo pregasse a graça, acredite, não que a gente não pregaria a graça, irmãos. Entenda. Não, a gente poderia equilibrar um pouco mais a coisa, mostrando para os irmãos, por exemplo, que a visão dos vencedores continua valendo. Sabia disso? Sabia que vai ter um dia que Jesus vai voltar e os crentes vencedores serão arrebatados? A grande questão é que se você achar que você vai ser arrebatado pela graça, entenda algo, tenha revelação disso. Se você achar que o que garante o arrebatamento é a graça, você não precisa ter obras para ser arrebatado, você não precisa ter recompensa para receber que você acumulou diante de Deus. Inevitavelmente a próxima coisa que você vai acreditar é que também tem como ser salvo pela graça sem Jesus. Eu não preciso nem converter, não preciso fazer nada, aceitar Jesus, não. Pela graça Deus vai me salvar. Isso tem nome, chama universalismo, e tem gente que prega isso na internet. Eles pregam que você não precisa converter, você não precisa ser crente, você não precisa aceitar Jesus, você não precisa batizar, você não precisa fazer nada, já está todo mundo salvo, porque Deus é gracioso demais, está todo mundo salvo. Mas onde que começa esse tipo de entendimento? Presta atenção, ele começa anulando a necessidade também de ter obras. Então primeiro, você não tem cruz para carregar, você não tem preço para pagar, você não tem obra que você tem que fazer nenhuma, porque você vai ser arrebatado pela graça. É a primeira coisa que ensinaram.
É a primeira coisa que começam a acreditar. Mas o próximo passo desse ensino equivocado, dessa fé torta, deficiente, é entender então também que não precisa converter. Se eu vou ser arrebatado, porque você entende qual que é a dimensão do arrebatamento? Você entende, irmãos? Você entende? Pouca gente falou que entende, amém, aleluia, qualquer coisa, esboçou qualquer reação. A sensação é que os irmãos não sabem nem se é de comer ou passar no cabelo, como diz o outro. O que é que ele está falando? Mas você sabe o que é o arrebatamento? Vou fazer um resumo de 1 minuto. A Bíblia diz que vai ter um dia que ninguém sabe que hora que é, o dia, a hora, nem Jesus sabe, que como um raio que se mostra do ocidente até o oriente, como um ladrão, Jesus vai vir e tomar os crentes vencedores, que vão literalmente subir aos céus, vão ser arrebatados, vão ser abduzidos, vão sumir daqui. Quando você assiste aquele filme Deixados para Trás, quem já assistiu? Deixados para Trás, é um negócio intrigante. Por quê? Porque está aqui a pessoa, de repente a roupa dela murcha, e fica a roupa assim, arrumadinha, assim, a calça, o sapato, a camiseta, mas a pessoa sumiu de dentro dela. E é desesperador, porque isso acontece de dentro de avião, e às vezes quem a roupa murchou é o piloto. É perturbador um negócio desse. Mas presta atenção, é o que vai acontecer. E aí, os crentes vencedores vão ser arrebatados. Se a Bíblia faz distinção falando que quem vai ser arrebatado são os vencedores, é lógico que existe então alguns que não são vencedores. Quem não é vencedor é o que, irmão? Derrotado. E esse derrotado não vai ser arrebatado. Qual é a consequência de você não ser arrebatado? É coisinha à toa, bobagem. O que vai acontecer? Vai ter um negocinho rápido que vai acontecer, chama grande tribulação. Mas bobagem, porque nem é todo o tempo, na verdade, 7 anos, 3 anos e meio é de boa ainda, de paz. 3 anos e meio é sussa, de boa na lagoa. É só os últimos 3 anos e meio que vai dar alguma canseirinha, porque vai ter uns caboclos andando por aí que é meio complicado. A Bíblia diz que vai estar aí o anticristo, o falso profeta, a besta. Coisa à toa. Fala que os crentes que estiverem aqui vão ser perseguidos, mas também, o que é uma perseguiçãozinha, né? Você estava até com saudade já de ser perseguido. E vai ter uma marquinha, um trenzinho à toa, que eles vão querer pôr em você uma marquinha. Eles chamam de marca da besta, mas é porque quem criou o nome é ruim de propaganda, né? Porque o marketing assim, né? Eles vão colocar outro nome assim, mais moderno hoje em dia, né? Na era do marketing, eles vão achar um nome mais agradável. Eles vão chamar de marca da besta, porque ninguém em sã consciência vai falar, tô doido para pegar a marca da besta. Pega mal, né? Então vai ser um outro nome, mais chique, mais moderno. E aqueles que não tiverem a marca da besta, também tranquilo, vai fazer um jejum obrigatório. Porque não vai poder comprar comida, não vai poder vender, comprar, fazer nada. Mas também é tranquilo. Você tem estoque de comida aí. Você aguenta ficar um tempinho. O ruim é se te pegar logo no começo, né? Aí 3 anos e meio sem comer, você não vai aguentar muito. Mas tem outra coisa que fala que também vai acontecer, que a morte vai ser tirada da terra. Que o povo vai procurar a morte e não vai encontrar. Vai se jogar no mar para morrer afogado, o mar vai cuspir de volta. O cara vai pular de um prédio de 70 andares, vai cair lá embaixo, vai quebrar o corpo inteirinho, mas não vai morrer. Vai ficar sentindo a dor, sofrendo, mas não morre. É dureza. Vai ser ruim. Eu não quero passar por isso. Por isso que eu estou fazendo de tudo para ser arrebatado. Pastor, me fala aí como que tem que fazer então, que eu não estava nem sabendo desse tema, eu já quero. Então a Bíblia fala, você tem que ser vencedor. E quem que é o vencedor? É aquele que na hora, presta atenção, na hora que você for pesado e medido, você tem uma recompensa para receber. Aquilo que você fez em vida, depois de converter, o crédito foi positivo. Você tem mais crédito do que débito. Sobrou um tantinho para você receber de recompensa. Por quê? Porque você fez em Deus e para Deus coisas que custaram.
e que promoveram para você uma recompensa, porque presta atenção, a Bíblia diz que o que Jesus fez, de sem pecado algum se entregar na cruz para morrer, foi tão poderoso essa obra que ele fez, que gerou para ele uma recompensa. E a Bíblia diz que ele, por causa disso, recebeu um nome que está acima de todo nome, o nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome pelo qual todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra há de se dobrar. Mas só a adoração não quitaria ainda a conta, e por causa disso o Senhor ainda vai dar para ele um reino. Por 1000 anos a Bíblia diz que Jesus vai governar sobre a terra. Só que aí Jesus resolveu: não quero reinar sozinho, eu vou incluir irmãos junto comigo para governar junto comigo. Só que tem critérios para governar. Quem que ele vai colocar para governar junto com ele? Quem também tiver feito obras dignas de uma recompensa. Assim como a dele é digna de uma recompensa, a sua precisa ser digna de uma recompensa. Então, quando a sua obra avaliada for digna de uma recompensa, que em outros lugares na Bíblia a palavra recompensa foi trocada por galardão, quando você então for reconhecido como alguém que tem um galardão para receber uma recompensa, ela vai começar com um arrebatamento, porque ser arrebatado já é uma recompensa, a não ser que você queira ficar aqui, tá de boa. Você fala: não, Deus, eu acho até que vai ser um tempo de oportunidade, porque muita gente vai sumir daqui, vai ficar aqui, o trem deles, né? Eu vou pegar o que é deles, vai ser um tempo que é capaz que eu vou ter uma vida boa, como diz o outro, cada louco com a sua cabeça, mas eu não quero. Então presta atenção, e depois da grande tribulação? Depois da grande tribulação, dos 7 anos, do anticristo, da besta, do falso profeta ter se levantado, aí o juízo de Deus vai ter vindo sobre a terra. Durante esse período, o juízo de Deus vai se manifestar. A Bíblia diz de um anjo que ele vai pôr um pé na terra e o outro na água. 1/3 dos animais vão morrer, só dele pisar, tanto da terra quanto do mar. A disciplina vai vir, o mar vai dar conta de todos os seus mortos. Irmãos, vai ser um período punk, como diz o outro. Os vulcões vão entrar em erupção. Aí só não vai dar tempo de eu dar aula de Apocalipse para você não, mas depois dá uma lidinha lá, só folheada assim, só lê os tópicos. Então tocou tal trombeta, tal selo se abriu, você só lê os tópicos, só isso, precisa nem ler tudo, já vai dar uma vontade doida de não estar aqui. Aí presta atenção, no final disso, a Bíblia diz que Jesus vai voltar, só que agora é o cavaleiro do cavalo branco, o leão da tribo de Judá, aquele que vem vencendo e para vencer, aquele que vem, mas não vem sozinho, porque junto com ele vai trazer os vencedores. A Bíblia diz que ele vai pousar, vai aterrissar, como diz o outro, no alto do Monte das Oliveiras, e na hora que ele encostar o pé no alto do Monte das Oliveiras, todos os mortos da terra vão ressuscitar. Caso você não saiba, estou dando uma informação para você, de quem já foi lá em Israel. Você sabe qual que é o metro quadrado mais caro do planeta Terra, de terreno para você comprar? Tem gente que acha que é a Broadway, lá Nova York. Em São Paulo, na América Latina, o metro quadrado mais caro é na Avenida Paulista. É o metro quadrado mais caro, para você comprar qualquer coisa lá é caríssimo. Você vai ter lugar lá que o metro quadrado custa 80 mil reais. É caro. Você comprar uma salinha de 100 metros quadrados, 8 milhões de reais. Então presta atenção, o metro quadrado mais caro da terra é no Monte das Oliveiras. Você fala: por quê? Porque lá fizeram de lá um cemitério, e aí é $1 milhão uma cova, 2 metros quadrados, ou seja, $500 mil um metro quadrado. Só que e lá é tudo de judeu, só judeu que enterra lá. Só que para os judeus, eu vou mandar umas fotos aqui, manda uma mensagem para mim no WhatsApp, aqui eu vou mandar umas fotos. Nós vamos projetar foto hoje. Hoje eu não vou dar rata não, a última vez que eu quis projetar um trem, eu passei um vídeo que falou palavrão, fiquei uma semana acusado com isso. Nossa, mas eu fiquei ruim, deu até dor de barriga depois. Falei: Jesus poderoso, manda para mim mensagem no WhatsApp aí, que eu te mando a foto aí. Pelo WhatsApp mesmo, para você projetar, quem está aí na projeção.
Então presta atenção, lá no Monte das Oliveiras, os judeus fizeram um cemitério, e lá eles compram, porque eles creem nessa profecia, de que o Messias vai vir no alto do Monte das Oliveiras, e quando ele vier, os mortos vão ressuscitar. Mas para ele, essa é a primeira vinda do Messias, porque eles não reconhecem Jesus como Messias. Então eles não reconhecem a primeira vinda dele como cordeiro que foi morto. E eles estão só esperando essa que para nós é a segunda vinda. E por causa disso, você que mandou olá para mim aqui? Então eu vou mandar as fotos aqui. Espera aí, gente. Para quem não passa raiva, como diz o outro, quando os outros viajam, eu confesso, eu passo raiva. Quando os outros viajam, ficam mandando foto, eu fico com raiva. Inveja, miserável. Para quê que está mandando foto? Estou aqui trabalhando, calor danado aqui em Goiânia, o cara está mandando foto da praia, mano, miserável. Dá raiva. Mas se você não tem esses problemas, em maio agora eu vou ter que ir lá. Vou lá em Israel, não tem jeito, vou lá, aleluia. E aí eu vou te mandar mais fotinha de lá, se você quiser receber. Deixa eu mandar aqui, peraí, eu quero mostrar para você. Pronto, mandei no WhatsApp aí, abre aí para os irmãos verem. Só para contextualizar, para você entender comigo falando. Já chegou aí? Só abrir. Não chegou? Aqui já foi. Só abrir, abre aí. Abre. Não chegou? Ué, aqui deu os 2 pauzinhos azuis. Então eu mandei as fotos para a pessoa errada. Você que falou sim aqui? Oh, Jesus poderoso, eu mandei para a pessoa errada. Projeção, agora achei aqui a conversa. O irmão deve estar doidinho que o outro que mandou mensagem. O que ele está me mandando foto de cemitério, meu Deus? Ele deve estar benzendo lá, meu Deus do céu. Deixa eu apagar aqui dele. Ô, irmão, foi sem querer. Ai, Jesus, poderoso. Chegou aí agora? Abre aí. Deixa eu mostrar para os irmãos. Abre. Pai amado. Aleluia. Tá aí, ó. Aqui, ó, aonde eu tô tirando a foto é o Monte das Oliveiras. Esse monte de caixinha cinza embaixo aqui, ó, são os túmulos. Porque os judeus, eles diferente da gente, eles não enterram os corpos. Eles não põem debaixo da terra. Eles pegam um terreno e constroem uma caixa de cimento por cima da terra e lacra com cimento. E aí, você sabe, é muito caro para comprar um terreno para cada um. Então eles empilham, eles compram um terreno para a família. E aí eles vão empilhando uma caixa em cima da outra. Tipo assim, o que tiver por cima, quando Jesus voltar, tá de boa. O último aqui que se lasque, como diz o outro açaí. Quem morrer por último, tá lascado. Então essas caixinhas cinza aqui, vai passando para mim, próxima foto. Próxima. Ali vocês estão vendo lá, tá a cidade velha de Jerusalém, a caixa dourada lá em cima, a cúpula. É a mesquita de Omã, tá do lado esquerdo, ali é o Domo da Rocha. É o lugar onde vai ser reconstruído o templo de Salomão. E embaixo ali é o Getsemane, aquele monte de pontinho lá são as árvores do Getsemane. E aqui, vai subindo aí, aqui essas caixas cinzas são os túmulos. Deu para você entender agora? E isso daí é o Monte das Oliveiras. Então nós temos 2 montes em Israel, um é o Monte Moriá, que é onde foi construída a cidade de Jerusalém, e o outro é o Monte das Oliveiras, eles estão em frente. No meio dele tem um vale, e esse vale é onde está o Getsemane, o Jardim das Oliveiras. Então tá aí, ó, aí tem uma foto panorâmica, dá para ver melhor. Olha o tanto de túmulo ali embaixo, vocês estão vendo? Tudo isso daí você imagina, cada ponto desse, $1 milhão, hoje, valor de hoje atual. É o metro quadrado mais caro. Por quê? Porque eles querem ressuscitar primeiro. Na hora que comecei a chegar, eu quero ser o primeiro, tcharam! Aí eles pagam. Tem gente que morre num país, mas é judeu, tem um terreno lá, ele morre, e já tem um plano funerário com traslado para pegar ele, onde ele morrer e levar para Jerusalém para enterrar, para colocar dentro dessa caixa. Aí Jesus vai chegar,
depois que ele chegar e os mortos ressuscitar, a Bíblia diz, vai ter um julgamento, e depois disso vai começar o milênio, e ele vai governar sobre as nações junto com os crentes vencedores. Falei tudo isso só para te falar desse ponto. Agora eu vou te mandar outras fotos, você já prepara elas aí. Aí, irmãos, tem outra coisa que você tem que entender. É que Jesus, sabe Jesus? Jesus estabeleceu algumas coisas para a gente fazer. E faz parte agora da nossa vida como igreja, fazermos essas coisas. Vivermos tudo isso. Deixa eu pegar aqui. Te mandando mais algumas fotos aí para você mostrar. Mas não abre ainda não, só prepara elas aí. Agora, uma das coisas que ficou bem claro para nós é que Jesus estava edificando uma igreja. O que ele falou para os discípulos? Quando chegou no quarto depois de uma pregação, os discípulos falaram, ó, lá fora estão falando um monte de coisa a respeito do Senhor lá, ó. Está um burburinho danado. Estão falando que você é Elias, Moisés, sei lá, os personagens não lembro agora. João Batista, que acabou de morrer, como diz outros, era seu primo, vocês esqueceram junto, mas falou que é você. Loucura, para você ver o tanto que a cabeça do povo é doida. E aí Jesus perguntou, e vocês? Quem que você acha que eu sou? Aí Pedrão, top, marcou um gol de bicicleta. Deu uma dentro que foi poderosa. O que ele falou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Imagina que o ambiente mudou na hora. Jesus olhou, que é isso? Top! Não, esse menino, que orgulho desse menino. Aí os outros discípulos ficaram, miserável, por que eu não falei no lugar dele? Aí o que ele falou para Pedro? Portanto, agora eu vou mudar seu nome. Você já não vai mais ser Simão. Agora seu nome vai ser Pedro. Porque sobre essa pedra, e aí entenda, não é sobre essa pessoa, sobre essa pedra, sobre essa afirmação de que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo, é que eu vou edificar a minha igreja. Então Jesus está trabalhando ainda hoje, fazendo o quê? Edificando igreja, um corpo, uma noiva, que a Bíblia diz que ele vai voltar para casar com essa noiva. Ele está vindo por causa da igreja, irmãos. Ele está vindo por sua causa. Jesus vai voltar por sua causa, por causa do corpo dele, da igreja. Agora entenda algo, porque ser igreja custa caro. Porque logo depois, presta atenção, porque quem falou isso, depois dele falar que ia edificar a igreja, ele complementou falando, mas, para que a igreja possa ser edificada, primeiro, eu vou ter que morrer. Mas no terceiro dia, eu vou ressuscitar. Antes, ele tinha falado por parábola, não importa que o templo seja derrubado, mas no terceiro dia ele vai ser reedificado. Mas nessa hora, com os discípulos, ele foi claro. Ele falou, eu vou morrer, sabe morrer? Vou morrer. E depois 3 dias, quantos dias? 3 dias eu vou ressuscitar. Então ele falou para os discípulos, vocês ficam de boa, que no terceiro dia eu vou ressuscitar. Alguma parte disso dá para não entender? Que ele vai morrer, 3 dias depois ele vai ressuscitar? Não, ele deixou bem claro. Mas aí Pedrão, não satisfeito, que ele podia dormir com crédito, tinha marcado um golaço, já tinha ouvido, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu, mudou o nome, abençoou ele, porque ele falou que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedrão não aguentou a língua dentro da boca e falou bobagem. Falou, o quê? Se eu morrer, só se passar por cima de mim, eu não vou deixar, não, mata todo mundo, não, acaba com isso, ninguém toca no Senhor. Eu imagino Jesus dando uma esfregada na cara igual eu, quando eu passo raiva assim, eu esfrego a cara assim. Nossa, meu Deus do céu. Aí Jesus, com muito amor e carinho, fala o que para Pedro? Arreda daqui, Satanás. Você não cogita das coisas do céu. Mano, o cara tinha marcado um golaço. Aí ele foi lá e fez um contra agora, anulou o que ele fez. Para que isso? Então entenda, tudo que aconteceu, aconteceu por um propósito, incluindo a morte e a ressurreição de Cristo. Depois que Jesus ressuscitou, qual que foi a direção que ele deu? Eu vou
encher vocês de poder, eu vou dar autoridade para vocês, toda autoridade me foi dada no céu e da terra, e eu estou entregando para você essa autoridade, e agora você vai pregar o evangelho do reino, curar os enfermos, purificar os leprosos, libertar os cativos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo discípulos. E aí, antes de morrer, o que ele fez? Uma ceia. E ele falou: agora, eu estou fazendo isso com você. Depois que eu partir, vocês vão reunir para fazer isso, e vocês vão fazer isso em memória de mim. Toda vez que vocês reunirem, presta atenção, é ele que está dando a direção que é para nós nos reunirmos. Não é para cada um em casa, dar o play no YouTube. Deu para entender? É para vir reunir em memória dele, comer do pão, beber do cálice, participar da ceia, ser parte do corpo de Cristo, da igreja que ele está edificando. Mas na pandemia muitos irmãos perderam a consciência disso, e acho que não precisa mais congregar. Aí depois que Jesus sobe aos céus, quando ele vai subir aos céus, e ele fala: agora vocês esperam aí, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e depois vocês vão pregar por todo mundo, até os confins da terra. Para fazer o quê? Isso que eu fiz com vocês. Eu ensinei, eu equipei, liberei poder, vocês reúnem, se equipa, vão e vão multiplicar. Vocês vão alcançar, vocês vão fazer obras ainda maiores. Eu abri uma igreja, um grupo de irmãos, vocês vão abrir muitas igrejas. Vocês vão criar muitas reuniões, vocês vão alcançar muitas pessoas, muitos milagres. Aí o que aconteceu depois que Jesus foi arrebatado? Foi para o céu. Começou a perseguição contra a igreja. Os crentes começaram a ser perseguidos, começaram a ser mortos. A Bíblia fala de Estevão. Estevão estava servindo a Deus de garçom. Ele não era um dos apóstolos, ele era um dos diáconos, que foi levantado para ajudar a cuidar da igreja. Ele era um servo, igual os servos estão aqui hoje servindo. Ele era um servo e foi preso. E deram a opção: nega Jesus que você vive. E ele fala: não, eu prefiro morrer. Aí você fala: ai pastor, cadê a graça? Para que morrer? Percebe o tanto que muita gente anulou a importância de ter obras, de sustentar a fé, porque não interpretaram exatamente o que é a graça. A graça não é ausência de preço, é condições de pagá-lo. Você entendeu essa afirmação? Sem a graça não tinha como você pagar o preço. Com a graça você consegue pagá-lo, porque você faz pela graça. Pela graça você paga o preço que tem que ser pago. Sem a graça você não seria nem aceito na igreja, irmãos. Sem o favor imerecido de Deus, era para a gente puxar seus antecedentes antes de você entrar aqui. Mas não estou falando só de puxar a capivada na polícia para saber se você tem antecedentes criminais, não. Era para a gente puxar seus antecedentes de pecado, para ver se em alguma vez na sua vida você pecou. Se pecou, já era, porque o salário do pecado é a morte. Era para você morrer. Aí a graça, além de não deixar você morrer, Jesus morre no seu lugar, e ela te dá ingresso para participar da família de Deus. Ela te dá acesso para vir numa reunião. Então você só pode estar numa reunião dessa pela graça. É muita graça poder participar de uma reunião dessa. Amém, irmãos? Aí o que aconteceu? Estevão não jogou fora a oportunidade, sustentou o testemunho e morreu apedrejado. E o que a Bíblia diz que aconteceu? Que enquanto ele estava tomando as pedradas, ele olhou para o céu e ele viu o Senhor em pé, olhando para ele. A Bíblia diz que Jesus, depois que subiu, ele se assentou à destra de Deus. Mas na hora que um vencedor está pagando o preço, ele se levanta para assistir. Que as suas atitudes façam Jesus levantar a cada dia. Ele vai ficar brincando de vivo ou morto. Morto, vivo. Ele senta, aí você faz algo, ele levanta de novo. Aí ele senta e você faz de novo, ele levanta de novo. Mas pode ficar tranquilo que ele não vai ficar cansado. Ele quer ficar o tempo todo mesmo, vendo você pagando o preço, acumulando recompensa, sustentando a fé, sustentando o testemunho, porque você entendeu devidamente a graça. E aí não só Estevão foi morto,
como muitos outros foram mortos. E a Bíblia diz que na hora que Estevão foi para ser morto, depois que ele morreu, irmãos, pegaram as roupas dele e jogaram no pé de uma pessoa. Quem que sabe a história? Nos pés de quem que eles jogaram, você sabe? De Saulo de Tarso. Saulo era o perseguidor da igreja, era ele que mandava executar. Era ele que perseguia e mandava matar os crentes. Aí ele sai de lá, de onde Estevão acabou de ser morto, e vai para outra cidade para encomendar a morte de outros crentes. No meio do caminho, o que aconteceu? Nasceu o termo, caiu do cavalo. Os planos dele foram frustrados e a vida dele foi mudada. Ele caiu do cavalo porque alguém apareceu para ele. Quem apareceu para ele? Jesus. Jesus falou o que para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque presta atenção, ele não estava perseguindo a pessoa de Jesus, porque Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já estava no céu. Ele estava perseguindo quem? A igreja. Quando persegue a igreja, está perseguindo o próprio Cristo. A Bíblia diz que então ele cai, perde a visão, escamas são colocadas diante dos olhos dele, ele fica 3 dias cego, depois ele vai para outra cidade, segue as direções que Jesus deu, a visão volta com o homem de Deus orando por ele, aí ele vai ser discipulado, tem o nome mudado de Saulo para Paulo, e o que ele começa a fazer imediatamente? Edificar igreja. Começa a viajar para abrir igreja. E aí hoje muita gente está falando que não precisa abrir igreja. Para que vai reformar o Bueno? Para que 7 mil lugares? Porque é isso que Paulo fazia, abrir igreja. Aumentava a quantidade de espaço para caber a igreja. Porque tinha lugar que não cabia, sabia disso? Tinha lugar que não cabia, eles tinham que se amontoar. E aí eles tinham que ir para lugares cada vez maiores, para caber a igreja. Porque o alvo é alcançar todo mundo, irmãos. Não é uma parte ser salvo e o resto que se lasque, não. É todo mundo ser salvo. Se a gente for ganhar a Goiânia inteira, cabe no Bueno? Não cabe, então nós vamos precisar de muitas arenas. E nós não temos dúvida não, a Copa do Mundo aconteceu aqui, foi Deus encomendando prédio para nós. Porque esses estádios, que na maioria dos estados aí é um monte de elefante branco, como por exemplo lá em Cuiabá, que eu estava lá, é um elefante branco. Depois da Copa nunca mais deu 10% da capacidade. Com os times de lá jogando, eles têm que chamar outros times para fazer amistoso lá, ou jogar lá para ver se enche. Mas eu creio que existe para que a igreja se reúna lá, em nome de Jesus. Aí presta atenção, Paulo começou a plantar a igreja. E por muitos anos, séculos, a igreja foi perseguida. Eu já estou caminhando para o final. Hoje nós vamos passar 10 minutos. Então você me dá 10 minutos aí. Aleluia. Presta atenção, o que aconteceu, irmãos? Paulo abriu uma igreja, lá em Roma. Lá em Roma, na Itália, no berço do império, ele abriu igreja. A igreja tinha prédio para reunir? Não tinha, sabe por quê? Porque se eles fossem pegos, reunidos, igual nós estamos aqui, eles eram presos e jogados lá no Coliseu, que eu fui lá também, para serem mortos pelos leões, ou pelos gladiadores. A Bíblia diz, e não só a Bíblia, mas a história conta, com os historiadores, que tiveram massacres de cristãos no Coliseu, ao ponto do sangue na arena chegar no joelho de quem estava lá. Da quantidade de cristãos que eram mortos, devorados, assassinados. Então eles tinham que se reunir escondido. Sabe onde que eles reuniam? Vou contar a história, eu acho que eu já falei isso para vocês, agora eu vou mostrar a foto para vocês. O que eles faziam? Para poder reunir e não ser presos, eles tinham que achar um lugar estratégico, onde os soldados não iam lá. E lá na cultura romana, eles não mexiam com mortos. Então quando alguém morria, eles faziam... Peraí, ainda não. Quando alguém morria... Ficou traumatizado, que da outra eu fiquei... Coloca agora. Então presta atenção, na cultura romana, quando alguém morria, eles faziam um velório, sem o corpo presente, deixava já o corpo isolado, porque eles não tinham contato com mortos, e aí os escravos levavam os mortos para serem sepultados. Só que em cada cultura tem um jeito diferente. Aqui no Brasil, como que a gente faz? Abre um buraco, põe o corpo lá dentro, 7 palmos da terra e enterra, não é assim? Lá em Israel, eles põem a caixa por cima do chão. Mostrei para vocês como que é o cemitério. E em Roma, como que era? Eles abriam túneis por debaixo da terra, e na parede do túnel, você imagina um túnel, normalmente 1,80 m de altura, e eles faziam buracos na parede do túnel, e enfiavam os corpos nesses buracos.
Deu para entender como que era o cemitério deles? A gente foi em um lá, nós passamos lá em Roma, e a gente foi em um lugar desse, é essa foto que eu quero mostrar. Nesse lugar que a gente foi, tem 6 túneis que eles cavaram lá. O maior tem 17 quilômetros de extensão. 17 quilômetros por debaixo da terra. E lá, nesses 6 túneis, 250 mil buracos nas paredes. Ou seja, 250 mil pessoas foram enterradas lá. Por que o número é exato? Porque eles nunca reaproveitavam um buraco. Abriu o buraco, enfiava um corpo, nunca ia colocar outro corpo lá. Era um buraco por pessoa. Então presta atenção. Sabe o que os crentes faziam para poder cultuar a Deus? Eles saíam no domingo, que era a folga dele, a maioria eram escravos, e eles iam andando até esse lugar. Só que presta atenção, esse lugar não ficava perto, ficava a 10 quilômetros da cidade. E eles não tinham carro, não tinham Uber, não tinham ônibus, ninguém dava carona. No máximo tinha cavalo, mas a maioria esmagadora ia a pé. 2 a 3 horas de caminhada para ir. Quando chegava lá, eu tenho que descrever tudo que é para você entender. Quando chegava lá, o que eles faziam? Os escravos que iam enterrar os mortos. Tinha uma cripta, um buraco maior, então eles desciam da terra, tinha uma entrada, eles desciam, tinha uma cripta, uma caverna maior. Lá eles preparavam o corpo e pegavam no mapa onde que era para colocar ele. Ó, é nesse tal lugar. E eles iam até lá e depositavam o corpo. E aí então os crentes saíam no domingo, andava 10 quilômetros, e nessa cripta, onde aconteciam essa preparação dos corpos, é onde eles poderiam fazer o culto a Deus. Só que tem um detalhe, irmãos, porque nesses corredores eles não tampavam os buracos. Nesses túneis eles só colocavam o corpo lá, e depois que você põe um corpo morto, o que acontece com ele? Em decomposição, apodrece. O mau cheiro vinha dos túneis, dos corpos em decomposição. E aí eu vou falar um negócio, eu sei que é muito nojento, mas eu preciso te falar. Em volta dessa cripta tinham muitos barris enormes, vasos grandes, que estavam lá só para que quem estava lá pudesse vomitar, por causa do mau cheiro da podridão. E aí tem um outro detalhe, que lá de baixo a temperatura média é 2 graus negativos. Eu estou resumindo tudo isso para você, para mostrar o preço que esse povo pagava para cultuar a Deus. Pastor, porque na época deles não tinha YouTube. Não fala isso não, irmãos. Fala isso não. Eles entendiam que precisava congregar. Eles entendiam que mesmo correndo risco de vida, de poder ser preso, poder ser morto, eles não abriam mão de reunir como igreja. Coloca as fotos para mim. É as escadas que descem para a cripta. Você desce uma escadaria enorme. Aí hoje virou um museu. Na parede aqui tem várias coisas históricas. Pode descer. Passa aí, próximo. Essa é a cripta. É o lugar onde eles preparavam. Hoje a igreja católica usa lá como se fosse uma basílica. Fazem missas lá e tudo. Inclusive a gente estava lá, estava tendo uma missa lá, inclusive nesse momento. Mas esse espaço, com essas pilastras, era tudo que dava sustentação. Estava abaixo da terra, 2 graus negativo, a média de temperatura, era o lugar que a igreja reunia. Pode passar, próximo. E aqui são os túneis, por onde eles enterravam. Pode ir passando. Aí, alguns dos buracos onde eles preparavam os corpos e colocavam nos buracos na parede. Tudo que você está vendo, essas marquinhas do lado, são os buracos onde eles iam encaixando os corpos. Próximo. Aí são... Pode passar, não vou falar aqui que não. Pedaço de osso. Aí os buraquinhos, vai dando zoom aí, ó. Esses buracos na lateral aqui, vocês estão vendo? É onde eles abriam e enfiavam os corpos. Aí fazia mais alto, porque chegava num lugar que a pedra estava muito difícil de escavar, eles contornavam a pedra. Então os túneis ainda iam desviando, não era um negocinho certinho, não tinha maquinário. E quem fazia isso eram os escravos, tudo na mão. Pode passar. Acho que acabou? Acabou. Então aqui deu para você entender? Pastor, por que eles faziam isso? Pela revelação da importância de congregar. E hoje, nós temos ar-condicionado, não tem cheiro de podridão, ninguém está vomitando com o odor do lugar, você não tem que andar 10 quilômetros a pé, tem um preço a ser pago, às vezes você vai gastar com combustível, com Uber, com ônibus, você vai ter que arrumar, mas presta atenção, ninguém vai tirar de você esse preço.
mas também existe uma recompensa para a sua disposição de pagá-lo. Amém, irmãos? Para finalizar, só vou ler alguns versículos com você, para te mostrar o que a Bíblia nos orienta a respeito de congregar. Primeiro, Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos no amor às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Presta atenção, o dia com D maiúsculo aqui é o dia. Sabe o dia do julgamento? É o dia, se aproxima. O dia de você receber a recompensa do preço que você está pagando para cultuar e servir a Deus, se aproxima. Mas o dia da disciplina para aqueles que são derrotados e não pagam preço nenhum, também vai aproximar. Então, lembrando que o dia se aproxima, não esqueça, existe um preço a ser pago. Tenha disposição de pagar. Ninguém vai pagar por você. Você não vai usar o crédito de ninguém. Não, pastor, você sabe, eu não fui, mas minha mãe foi, minha esposa foi. Você não vai dividir o crédito dela vai ficar para ela, a recompensa dela vai ficar para ela. Se você não fez as suas obras, você não foi aprovado, você não vai ter recompensa. Outro texto, Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Presta atenção, em casa, no YouTube, 2 ou 3 reunidos, pode ser, pastor, é minha esposa, meus filhos, mas ele não está falando de você ficar em casa, ele está falando da disposição de você ir reunir. E qual que é a promessa? Você vai lá reunir, e eu vou estar lá também. Você não vai sozinho. Toda vez que você for, eu também vou. Você não vai só encontrar pessoas lá. Você não está vindo aqui para encontrar com o Rafael Almeida, nem com o irmão que está sentado do seu lado. Você está vindo aqui porque Jesus está nesse lugar. Amém? Terceira coisa, Romanos capítulo 1, versículo 11 e 12. Aqui Paulo dizendo, porque muito desejo ver-nos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isso é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Presta atenção, Paulo deslocava para ir reunir com o povo, e reunir para compartilhar os dons. Quando você vem reunir com a igreja, você recebe dons do Espírito, você cresce em fé, você avança na vida cristã. Agora, quem fica em casa sozinho está preocupado em fluir em dons, irmãos. Nem ocasião para isso tem. Mas aqui é o lugar que Deus vai te usar e vai multiplicar os dons que Ele já tem confiado a você. E aí, você vai receber cada vez mais dons, uma medida maior desses dons que você já tem, vai desfrutar de novos dons, mas algo sobrenatural acontece quando você decide vir reunir como igreja, congregar, juntar com os irmãos. Quarta coisa, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Estou lendo rápido aqui para já encerrar. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Agora presta atenção para você ter revelação aqui. Olha aqui, melhor serem 2 do que 1. Tenha disposição de ter parceiros de fé, de vir aqui para unir com o irmão para orar em concordância, de fazer parte do corpo de Cristo. Não ande sozinho. Essa conversa de ser desigrejado, que a igreja não tem 4 paredes, tem 2 pernas, isso é conversa de gente enlouquecida com a fé torta, e que despreza a necessidade de ter gente falando na sua vida e você falando na vida do outro, do discipulado acontecer, da vida comum da igreja. Mas olha o que a Bíblia diz, é melhor serem 2 do que 1, mas depois ele fala o quê? O cordão de 3 dobras não arrebenta. Por quê? Porque quando você se dispõe a juntar com o irmão em fé, nunca vai ficar só vocês 2, tem um terceiro que compõe o time, é o próprio Senhor. Amém, irmãos? Quinta coisa, Atos capítulo 2, versículo 1.
Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos, cada um na sua casa. É isso? Não, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Presta atenção, eles estavam sentados assim como você está. Algo estava acontecendo, com certeza. Existia uma expectativa no coração deles pela manifestação do poder de Deus. Alguém estava ali ministrando para eles sobre isso. Alguém estava ali pregando para eles, estava ensinando eles. Mas de repente, o poder veio sobre eles. Eu quero te falar, pessoal do louvor pode subir. Eu quero te falar, você está aqui, não menospreze nenhuma parte do culto. Não menospreze, não ache que uma parte é mais importante do que a outra. Por isso que não seja esse que vem só para a palavra, ou não seja esse que sai antes da palavra acabar, porque você tem horário. Valoriza tudo, porque você não sabe que horas que o poder vai vir. Aqui falou de repente. O de repente, talvez foi a última frase do culto, mas o que foi embora porque não aguentou esperar pode ter perdido o mover. O de repente pode ter sido logo no começo do culto, mas também ele chegou atrasado, não tem compromisso com o horário, ou não gosta do louvor, barulhento demais. Vai ter um problema sério quando chegar no céu, porque a Bíblia diz que lá, como um mar de pessoas que adoram o Senhor 24 horas, vai ter problema, lá tem barulho de adoração. Então você deveria começar a se habituar com louvor e adoração. Então presta atenção, irmãos, olha aqui. O de repente é de repente. E cada parte é importante, porque em cada parte o de repente pode acontecer. Então se organiza, queridos, olha aqui para mim, se organiza. Condiciona a sua mente, que fala, é isso que eu vou fazer. Todo domingo eu não abro mão, eu vou estar lá no culto. É isso que é minha vida, não importa o quanto custe, não importa se está chovendo, não importa se eu estou cansado, não importa qual que é o filme, o que está passando, o jogo que está tendo na TV, não importa. Eu vou, mas já que eu vou me organizar. Eu sei que hora que eu tenho que começar a arrumar, eu sei o ônibus que eu tenho que pegar, que hora que eu tenho que sair, como que eu tenho que fazer. Eu sei, eu tenho que fazer para quê? Para eu chegar lá antes. Porque na hora que falar amém, irmãos, glória a Deus, graça e paz, vamos ficar em pé, vamos começar, eu já estou lá, porque de repente nessa primeira fase, o de repente já acontece, e o poder já vem, e eu vou também para ficar até o final. Por quê? Porque de repente é no final que o mover vai acontecer, mas eu não desprezo nada que eu faça para Deus, e nem faço de qualquer jeito. Então tenha compromisso com o horário, e tenha disposição de vir por causa do Senhor. Você está vindo aqui não é por causa de pessoas, você está vindo porque você quer que o de repente aconteça na sua vida. Você está vindo porque você quer sair daqui cheio do poder de Deus toda semana. Você quer sair daqui equipado com unção, poder, revelação para a vida. Para finalizar, Provérbios capítulo 18, versículo 1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se, se levanta contra a verdadeira sabedoria. Irmãos, você está aqui para crescer em sabedoria. Você chega aqui, você senta com o coração sedento de receber do Senhor. Aí na medida que eu ou os demais pastores ministram a palavra para você, seu coração se enche da palavra, você é edificado, algo é construído dentro de você. E aí você é sábio por fazer isso. Agora quem despreza isso, o que a Bíblia fala que ele é? O que a Bíblia fala? É um solitário egoísta. Está nem aí para ninguém. Ele insurge-se contra a sabedoria. E a última parte, Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha aqui para mim, irmãos. Perseverar é a chave da vida cristã. Pega João capítulo 15, eu vou te dar uma tarefa para você hoje. No nome de Jesus, você não vai esquecer disso. Pega João capítulo 15 e decora ele essa semana. Medita nele, lê 80 vezes por dia. Se der prazo, você lê 400 vezes por dia, para você encucar isso. Porque João capítulo 15 é a chave. É a chave. Porque Jesus vira e fala: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito.
Só que muitos irmãos estão com os olhos só em ter todas as orações sendo respondidas. Mas a chave desse versículo não é isso. A chave desse versículo é o se, lá no começo dele. Se permanecer. Sabe por quê? Porque permanecer é opcional. Deus não está te obrigando a permanecer. Depende de você ter a disposição de permanecer. Só que em que dia que é necessário perseverar? É no dia fácil, irmãos? É no dia que tudo coopera corretamente, está tudo liberado? Não. A perseverança é no dia que existe resistência. É no dia que tudo está falando para você, não vai. Fique em casa, você está cansado demais. Você trabalhou muito essa semana. Você está sem dinheiro. Fica, tal, ou brigou com a esposa, nem tem ambiente para ir no carro. Vai brigado. Hoje eu vi uma foto que retrata bem isso. Mostrando a esposa, quando está de bem com o marido, ela senta com a perna voltada para ele, o marido vai dirigindo com a mão na perna dela. E aí de repente a perna está para o outro lado. Deu para você entender tudo, né? Miserável, não encosta em mim. Sai daqui. Porque está brigado. Às vezes o clima azeda. Não azeda, irmãos? Azeda. Infelizmente é isso mesmo. Você vai brigar com quem? Com o estranho? Não, você briga com quem está perto. Às vezes o clima azeda. Mas não use isso como desculpa para não cultuar o Senhor. Porque se o clima azedar com o seu cônjuge, por causa disso você não cultuar o Senhor, você está botando ele para pagar a conta. Eu briguei com a minha esposa e quem vai pagar o pato é Deus. Não vou lá também não. Que loucura. Então venha, indiferente de como está o ambiente. Porque acredite, vou falar um negócio, como diz o outro, expõe a carnalidade. Eu já fui para o culto brigado com a minha esposa algumas vezes. Mas eu louvo a Deus que eu nunca voltei para casa brigado. Porque no culto as coisas se resolvem, irmãos. No culto a carne é quebrantada. No culto, quem está cheio de razão, dobra. Vira para o cônjuge e fala: vai perdoando aí. A outra, o que foi? Não ouvi direito. Miserável. Perdão. Crente faz isso, crente pede perdão. Quem é mais luz, cede primeiro. Mas o que importa é que na hora de ir embora está tudo bem. Outra coisa que eles faziam, além de perseverar, eles não perseveravam só em ir para o culto. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles seguiam a direção do que os apóstolos ensinavam. Irmãos, vou falar um negócio para você. É muita incoerência você vir aqui ouvir a palavra de Deus e não colocar ela em prática. Para que você ouve se você não vai praticá-la? É incoerente isso. Então você tem que perseverar na vivência da palavra, na doutrina, em colocar em prática, em executar isso que você está vindo aqui semana após semana para aprender. Amém, irmãos? Também fala que eles continuavam perseverando no que também? Na comunhão. Irmãos, vou falar um negócio muito sério para você. Tenho até que confessar um pecado para vocês. Eu morro de preguiça de insistir com gente para ter comunhão. Essa é uma das coisas que eu tenho preguiça na vida. Você tem que insistir com o cidadão para ele comer picanha do seu lado, dá preguiça. Você fica, por favor, vamos lá, faz um esforço. Bicho, é para comer picanha. É para ir no cinema, é para fazer pamonha, é para passear junto, é para bater papo, é para divertir, é para ter comunhão. Mas aqui a Bíblia está falando que tem que perseverar até para isso. Porque entenda que ser igreja também não é só você vir no culto. Passa por você ter comunhão, irmãos. Então, em nome de Jesus, perca a preguiça de conectar com pessoas. Perca a preguiça de ter comunhão, de estar nas festas, nos churrascos, nos aniversários, nas comilanças. Pastor, engorda demais se eu for em tudo. Vai correr depois, igual um louco, sei lá, para perder essa gordura. Mas vai, leva marmita de vagem. Picanha engorda, leva capim, sei lá o que você quer. Mas vai, entendeu? Você consegue ir num churrasco e comer barra de cereal? Vai, come de aveia com mel, faz o que você quiser, mas vai. O que importa não é a comida, o que importa é a comunhão, estar junto como igreja. Vocês entendem isso? E aí, para finalizar, ele fala que também no partir do pão e nas orações. Entenda isso, irmãos. Você vem para cá para partir o pão. Você parte o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o pão que é partido quando a gente se reúne. Ele se parte para que você se encaixe dentro dele. Ele se parte porque tem mais partes sendo encaixadas dentro dele a cada semana. Você nunca talvez teve essa compreensão, né?
Olha aqui para mim. Toda vez que nós nos reunimos, o corpo de Cristo se parte. Para quê? Para que ele se expanda, para que outros sejam acrescentados no corpo. E eu não tenho dúvida, tem pessoas que estão aqui hoje, que vieram talvez pela primeira vez, e que estão querendo ter essa experiência com Deus, querendo fazer parte de uma família, de um lugar onde é aceito, é amado, é edificado, aprende, cresce, é abençoado, quer ter essa recompensa para não passar pela grande tribulação, porque ficou no medo danado agora de passar por isso. Mas eu quero te falar, só porque você está aqui, nós estamos então partindo o pão, pegando um pedaço e abrindo para colocar você dentro, para encaixar você dentro. E o corpo está crescendo, o corpo de Cristo está crescendo e não pode parar de crescer. Infelizmente tem muitas igrejas que não partem o pão. Ninguém está preocupado em convidar ninguém. E tem muitos anos que as mesmas pessoas, eles não estão partindo o pão, ninguém está sendo acrescentado. Eu louvo a Deus que não é o nosso caso. Nós estamos aqui semanalmente, vai sendo acrescentados aqueles que vão sendo salvos. Amém, irmãos? E não esqueça, domingo que vem é o dia para isso também. Principal, todo dia é dia, mas domingo que vem o foco é esse. E a última coisa, eles perseveravam nas orações. Vou falar um negócio para você. Fique em pé onde você está, para a gente encerrar fazendo isso. Mas não perde o ambiente não, faz silêncio. A coisa mais difícil na vida cristã é orar. Tudo milita contra isso. Tira sua atenção, concorre com o seu tempo, boicota a sua fé. Em alguns momentos o diabo consegue fazer você se sentir até um doido. Rapaz, mas você é doido demais, você está aí fechado, falando para o vento, achando que tem alguém te ouvindo. E tem gente que para de orar por causa dessa sensação, que não tem ninguém ouvindo, que ele ficou doido, que acha que Deus talvez nem existe. Irmãos, eu já vi líder de célula desviando, porque estava em crise para virar ateu, porque achava que na verdade Deus nem existia, porque foi convencido pelo diabo dessa loucura, dessa inconstância da fé. Mas eu quero falar, irmãos, na medida que você vem, que você persevere em orar, Deus amplia a participação dele na sua vida, amplia a dimensão que ele tem na sua vida. Quanto mais você ora, maior é o espaço que você está dando para Deus na sua vida. E você vem aqui para orar junto como igreja, porque você entende que ele é prioridade na sua vida. E eu quero finalizar fazendo essa oração, porque presta atenção, nós temos uma carreira para completar. A maravilha da igreja é porque tem muita diferença de idade. Nós vamos ter os jovenzinhos, bem novinho. Nós vamos ter os jovens, que já está chegando perto do meio-dia. Nós temos o Afonso, que já está do meio-dia para tarde. E nós temos uns que já está perto da meia-noite, como diz o outro, já está fazendo hora extra. Nós temos gente de todas as idades. Isso deveria nos lembrar de algo. Nós não sabemos até quando ficaremos aqui. Então sabe qual que é o tempo da nossa oportunidade para cultuar a Deus? É hoje. Se você estiver aqui daqui a um ano, ainda vai ser o tempo da sua oportunidade. E o tempo que passar enquanto você estiver aqui é o tempo da sua oportunidade. Busque a Deus. Não coloque limite. Não tire férias. Não pare, não aposente. Permaneça buscando a Deus em todos os seus dias. Amém, irmãos? Espero que hoje você tenha entendido a importância de congregar. Agora eu quero que você feche seus olhos. Você vai fazer uma oração específica que é o que muda tudo. Você vai orar agradecendo a Deus pela graça que Ele te deu de poder fazer parte da igreja. Você vai agradecer pelo fato de você ter para onde ir no domingo à noite. Você vai agradecer pelo fato de que você faz parte de uma família. Você não está sozinho. Você não é só mais um por aí, não. Você foi aceito na família de Deus. E você está aqui, você não está sozinho. Tem pessoas que te amam, tem pessoas que te ajudam se você precisar, tem pessoas para você ajudar. Mas principalmente o Pai está entre nós. O Pai da família está na casa, meus irmãos. O Pai está on. Então feche seus olhos, com seu coração cheio de gratidão. Comece a agradecer ao Senhor pelo privilégio que você tem de fazer parte da igreja. Oh Espírito Santo de Deus, oh Senhor, enche o nosso coração.
enche, Senhor, dessa gratidão. Nos dá plena compreensão, Deus, do quanto somos privilegiados por podermos pagar o preço, por podermos reunir, fazermos parte dessa família. Oh, Espírito Santo de Deus, abre o entendimento, quebra as mentiras do diabo, da indiferença, da incredulidade, da naturalidade com as coisas do Senhor. Quebra agora toda a carnalidade, todo mundanismo, e coloca, Senhor, como prioridade no nosso coração adorarmos ao Senhor, nos rendermos à sua presença. Oh, Espírito Santo de Deus, permaneça com seus olhos fechados. Eu sinto no meu espírito, o Senhor está renovando no seu coração agora o amor pela igreja, o amor pelo corpo de Cristo. Oh, da catalabassuri andereba labassuro cotorobo serequetereba labas. Oh, Espírito Santo de Deus, enche agora o coração desses irmãos dessa compreensão poderosíssima do que é a igreja, do que é o corpo de Cristo, do que é essa oportunidade que temos de reunir para cultuar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. E é por causa do Senhor que nós estamos aqui, é por causa do Senhor que nos reunimos. Oh, é porque somos amados, fomos amados, somos amados e sempre seremos amados. E vemos tudo isso nesse grande privilégio que temos de ser igreja. Oh, Senhor, e é aqui que o amor cresce, é aqui que o amor se manifesta, é aqui que o amor se multiplica. Oh, Senhor, transborda agora no coração dos meus irmãos o amor do Senhor, o amor uns pelos outros, o amor pela igreja, pelo corpo de Cristo. Oh, Shacataraba labassuri andereba labacere quetereba labassou. Oh, Espírito Santo de Deus, pode começar a canção. Oh, ainda por alguns instantes, se você não puder esperar e quiser ir embora, você está liberado. Deus te abençoe, fique em paz. Mas se você pode ainda guardar alguns instantes, vamos adorar o Senhor ainda com uma última canção. E enche o seu coração agora dessa sensação poderosa que eu estou sentindo, do privilégio que é fazer parte da família de Deus. Oh,